Bem, nós vamos falar sobre a digestão. Então, para falar sobre a digestão, nós temos que lembrar daquela aula sobre o metabolismo, né? O que é o metabolismo? São transformações químicas, físicas e biológicas que ocorrem para transformar as moléculas complexas em substâncias mais simples. Por que eu tenho que transformar uma molécula complexa em molécula simples? Isso é a digestão. Para que estas moléculas simples possam atravessar as paredes da membrana celular. Somente dessa forma que ela vai adentrar na célula. Então, a digestão corresponde a uma série de transformações que as moléculas grandes, que as moléculas complexas devem sofrer. Mas, em se falando em digestão, nós temos que lembrar que dos animais invertebrados aos animais vertebrados, este processo, esses conjuntos de reações metabólicas devem ocorrer. Sendo assim, a digestão é uma das, vamos dizer assim, etapas, né, da nutrição que vai acontecer entre os seres vivos. E esta digestão, óbvio, vai depender do indivíduo se alimentar, e estes alimentos, após serem digeridos, metabolizados, quebrados, fragmentados e sendo transformado em moléculas mais simples, podem ser absorvidos. Portanto, a nutrição é um indício, né, importante para os seres vivos. É uma necessidade que os seres vivos apresentam. Então, sendo assim, passa a ser uma propriedade de vida. E quando os organismos adquirem, né, esses nutrientes, seja da natureza proteica, seja açúcares, carboidratos, seja os lipídios, as gorduras, os sais minerais, as vitaminas, água e ácidos nucleicos que corresponde ao material genético, todos estes elementos aqui elencados devem sofrer o quê? Uma digestão. Então, eles são adquiridos, esses nutrientes são adquiridos através da nutrição, mas eles devem ser digeridos para que possam ser absorvidos pelas células quando são encontrados em moléculas bem mais simples. E, em se falando em alimentos, nós podemos classificar esses alimentos em plásticos. Quais seriam os alimentos plásticos? Como as proteínas, né? Que elas têm função estrutural ou função de construção. As proteínas podem ser encontradas no feijão, podem ser encontradas em alguns tipos de vegetais, como o espinafre, né? A ervilha, o grão de bico, mas pode ser, portanto, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E quando eu digo que ela tem função estrutural, ela vai fazer parte da membrana plasmática, ela vai fazer parte das nossas estruturas musculares. Então, seriam os alimentos com função plástica. Um deles, proteínas. Temos também alimentos com função energética. São alimentos que, uma vez ingeridos, serão metabolizados, principalmente os açúcares, mas nós temos também as gorduras, nós podemos citar aqui, e esses alimentos vão liberar energia para o nosso trabalho celular, para o trabalho dos órgãos. E existem alimentos que têm, vamos dizer assim, uma função mista. O que seria uma função mista? Tanto uma função de construção
quanto uma função de liberar energia. Vão constituir parte dos nossos elementos celulares, vão formar muitas fibras, mas também liberam energia para o trabalho das células, os transportes do tipo ativo que acontece dentro das nossas células. Sendo assim, eu posso dizer que lipídio, né? Porque quando nós ingerimos gorduras, os lipídios estão na membrana plasmática, ela é lipoproteica, mas os lipídios sendo metabolizados liberam energia para o corpo. Tanto é que quando nós optamos em fazer regime, a primeira coisa que os médicos indicam, né? Vamos tirar os lipídios, vamos retirar as frituras, né? Então, temos aqui alguns exemplos. Bacon, manteiga, né? Então, temos que ter esse cuidado. Agora, existem alimentos que são considerados reguladores. Por quê? Tanto sais minerais quanto as vitaminas, nosso corpo, ele precisa de pequena quantidade, mas na falta desses nutrientes, as nossas enzimas ficam inativas. Então, vai deixar de ocorrer a quebra dos alimentos. Muitas enzimas, elas serão ativadas pelos sais minerais, bem como pelas vitaminas. Então, nós temos que pensar que estes nutrientes que são exigidos pelo nosso corpo em pequenas quantidades são de extrema importância. Uns ativadores de enzimas, outros como reguladores iônicos dentro das nossas células, principalmente como sais minerais. Agora, os alimentos, uma vez ingerido, eles vão ter que sofrer quebra. Mas será que todos os seres vivos, eles têm que ingerir o alimento ou eles podem em si produzir seu próprio alimento? Neste caso, nós estamos relembrando dos vegetais, que são considerados autotróficos, ou até mesmo de muitas bactérias que são autotróficas. Porém, os seres vivos que conseguem realizar a fotossíntese produzem seu próprio alimento. Os que são considerados quimiosintetizantes, através de reações químicas ocorrerá a liberação de energia e essa energia será utilizada para que eles possam produzir o seu próprio alimento. Lembrando que a fotossíntese é a capacidade que os vegetais têm de transformar a energia luminosa em energia química, que é a molécula de glicose. E esta molécula de glicose ingerida através do processo de alimentação sofrerá um metabolismo e ocorrerá a liberação de energia. E os seres heterotróficos, como os carnívoros, herbívoros, onívoros e os saprófagos, eles se alimentam, né? Vamos dizer assim, os herbívoros dos vegetais, os onívoros tanto de vegetais quanto de animais, os carnívoros apenas de animais, e os saprófagos, aquelas moléculas que já estão em decomposição. Então, coisas podres. Esses seres vivos que apresentam estes hábitos, eles precisam já do alimento já pré-produzido. Esse alimento pré-produzido, uma vez ingerido, é que vai sofrer o metabolismo e fará parte, então, seja lá da construção, né, desempenhará uma função plástica ou uma função energética. Bem, e os alimentos, uma vez ingeridos, eles obviamente vão sofrer um tipo de digestão, mas ao ingerir proteínas, elas sofrerão redução até chegar a moléculas bem simples de aminoácidos que serão incorporados às nossas células. Quando nós ingerimos os carboidratos, estes vão ser quebrados em moléculas de glicose que adentrarão pela membrana plasmática e no interior das nossas células participarão do processo de respiração celular, muitas vezes até mesmo de uma fermentação, né? Uma fermentação lática, ou essas moléculas de glicose ficarão armazenadas sob forma de glicogênio. Os ácidos nucleicos ingeridos sofrerão fragmentação em moléculas de nucleotídeos, estruturas bem mais simples, né? Que vão fazer parte dos nossos ácidos nucleicos.
Os lipídios serão metabolizados em ácidos graxos e glicerol, e eles desempenharão o papel de construção e energético. Mas para que possamos usufruir das moléculas de aminoácidos resultantes da quebra da proteína, da glicose, resultante da quebra do carboidrato, dos nucleotídeos, do metabolismo dos ácidos nucleicos, dos ácidos graxos e glicerol, resultante do metabolismo dos lipídios, estes nutrientes complexos deverão sofrer digestão. E aí nós temos que lembrar quais os tipos de digestão. Temos uma digestão intracelular, extracelular e intra e extracelular, que pode acontecer em alguns seres vivos. Então, se falando em digestão intracelular, nós temos que lembrar que a organela lisossomo, ela é liberada, pelo complexo de Golgi dentro das células. E uma vez que os nutrientes adentram nas nossas células, eles são englobados pela membrana plasmática, forma-se um vacúolo, o vacúolo fagossômico ou vacúolo pinossômico, e estas organelas lisossômicas, os lisossomos primários, fundir-se-ão a estes vacúolos, que é o vacúolo fagossômico, formando assim o vacúolo digestivo. Uma vez o alimento quebrado dentro desse vacúolo, parte dele vai se difundir para o citoplasma e parte fica dentro do vacúolo e será chamado de residual. E estes vacúolos residuais deverão ser exocitados, plasmocitado, como foi explicado nas nossas aulas sobre organela lisossomo. Esse tipo de digestão acontece dentro das nossas células quando o alimento foi fagocitado ou pinocitado. Mas nós temos que lembrar que esse alimento que foi fagocitado e a célula está digerindo é para a própria alimentação da célula. E nós temos que lembrar que as bactérias, por exemplo, quando são fagocitadas por um glóbulo branco nosso, a bactéria vai ser digerida dentro desse vacúolo, mas o objetivo dos nossos glóbulos brancos não é de alimentar, mas sim de fazer a defesa do nosso organismo. Porém, quando o nutriente que estava fora da célula, uma substância exógena, ele é interiorizado, ele é fagocitado, englobado pela membrana plasmática e ele fica no interior de um vacúolo e o lisossomo se funde a ele fazendo a digestão, então nós estamos falando de uma digestão intracelular. E as nossas células podem fagocitar, assim como os seres vivos protozoários, que são unicelulares, e os poríferos, que são seres pluricelulares, mas são diblásticos, eles se alimentam através deste processo, que é a digestão intracelular. Bem, lembrando que um ser vivo que apresenta uma digestão intracelular, como no caso aqui uma ameba, existe algumas desvantagens. Que desvantagem é essa? Uma vez ingerido esse alimento, enquanto ele não for totalmente digerido e exocitado os resíduos, ele não pode se alimentar novamente, ele não pode comer novamente, fagocitar novamente, diferente do que acontece com a digestão extracelular. Podemos tirar por nós mesmos. Nós ingerimos o alimento passa pela boca, passa pelo estômago, segue para o intestino. Às vezes nós nos alimentamos e acabamos de almoçar, nós podemos ingerir mais alguma coisa. Porque nós somos seres pluricelulares com digestão extracelular. Essa é a diferença. Enquanto que um ser como protozoário ou porífero, enquanto está acontecendo a digestão no interior da célula, enquanto não for eliminado os resíduos, ele não pode voltar a se alimentar. Então, existe aí, algumas desvantagens. Já a digestão extracelular é fora da célula, então ela vai acontecer onde? Dentro do estômago, dentro do
intestino. Então, dentro desse, o estômago, que é um órgão que lembra um saco, ou dentro do nosso intestino, né? E a digestão vai acontecendo no interior do intestino delgado, porque no intestino grosso, nós vamos dar depois continuidade às explicações, vamos verificar que aqui no intestino grosso vai acontecer simplesmente a absorção. É óbvio que o que acontece dentro do estômago e dentro do nosso intestino, a digestão em si terá como glândulas anexas, fígado, pâncreas, glândulas salivares. Porém, esse tipo de digestão extracelular acontece na maioria, né, de seres invertebrados, como por exemplo minhocas, nematelmintos, que são as lombrigas, os moluscos, os artrópodes, os equinodermatas, e inclusive os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Já a digestão extra e intracelular, ela acontece nos quinidários, que seria as medusas, a água-viva, e também nos platelmintos, que é a planarinha. Então, nesses seres vivos, eles ingerem o alimento. Então, esse alimento ingerido fica no interior de uma cavidade. E dentro dessa cavidade, o alimento ele é parcialmente digerido. Se os quinidários e os platelmintos ingeriram o alimento, está dentro de uma cavidade que corresponde ao seu tubo digestivo, e o alimento sofreu uma quebra parcial, digamos, em pedaços menores. Então, é a minha digestão extracelular. Mas esses pedaços menores que ficaram dentro do tubo digestório serão absorvidos pelas células, e dentro da célula sofrerá uma nova digestão, que é a digestão intracelular. Então, nesses seres vivos quinidários e platelmintos, a digestão começa dentro de uma cavidade chamada de tubo digestório e termina no interior de uma célula. Por isso é uma digestão extra e intracelular. Já as aranhas apresentam uma digestão extracorpórea. Como assim? Muitas vezes esse animal aprisiona um inseto, mas o inseto não cabe na boca. Então, através das suas quelíceras, olha aqui, que termina num aguilhão, mas aqui ela está ligada a uma glândula de veneno. Aqui, certo, gente? A glândula de veneno. E aqui, quando a aranha ela fere a sua presa com essa estrutura que termina num aguilhão, que é a quelícera, ela injeta uma substância que seria o veneno, mas que vai funcionar como uma enzima. Então, aquele inseto que está aprisionado aqui na boca, né, da aranha, ele vai se desmanchando, se degradando, e aí é como que depois fica aquela meleca ali e ela chupa. Então, a digestão aconteceu fora do corpo dela. Quem é que pode fazer esse tipo de digestão? Os fungos, as aranhas e a estrela do mar. Então, esses animais, aranha e estrela do mar, eles têm uma digestão extracorpórea, fora do corpo. Tudo bem que depois eles vão chupar aquele alimento já metabolizado, e aí vai acontecer uma digestão dentro do tubo digestório deles. Bem, lembrando que as aranhas, quando elas ferem também, né, a sua presa, essas enzimas que elas têm acabam provocando infecções, né, que acometem assim o tecido dos seres vivos.